Aí o Trump falou que nessa semana, acho que essa semana, ele vai revelar alguns documentos, desclassificar, né? Aí o Obama lá, eu também sei. Eu não sei o nível de liberação de documento, desclassificação, mas uma boa parte não acredita em tudo, tá? Os americanos, eles sabem demais, e eles podem soltar ruma de documento desacreditando tudo para afastar as pessoas de se aproximar da verdade. E o presidente, com toda certeza, não tem acesso a 100% de todos os assuntos estratégicos do país. E esse, principalmente, a vida alienígena, com certeza, né, ele também não tem. E o porquê disso? Vez ou outra, o assunto alienígenas, o assunto ETs, OVNIs, aparece por aí, né? Mas dessa vez apareceu de um jeito um pouco diferente. E aí, obviamente, há muita especulação sobre tudo isso. Não só pelo Trump, o vídeo que você vai ver agora, mas tudo isso começou com o Obama. O Obama estava dando uma entrevista e resolveu falar sobre isso. Que existem ETs, existem alienígenas, que os Estados Unidos sabem disso, mas que ele, propriamente, não tinha acesso a isso. Quando ele coloca isso na mídia, o pessoal começa a falar, gente, ele deve estar com algum probleminha de cabeça, deve estar querendo chamar atenção, não faz sentido um cara na posição de ex-presidente dos Estados Unidos falar algo assim, ainda mais que ele estava meio sumido, então ninguém estava entendendo muito bem. Mas aí, obviamente, saíram vídeos no YouTube explicando o que ele falou com relação ao acesso. E é uma coisa que, se as pessoas assistissem o Fala Glauber News, elas saberiam, porque Júlio Roque e Carcará já falaram sobre isso mais de uma vez. O presidente dos Estados Unidos não tem todos os acessos militares dos Estados Unidos. Existe uma hierarquia de acessos e há um ponto que o presidente para e só os militares nível general, almirante, brigadeiro têm acesso. E talvez ali a alta inteligência da CIA, né? A CIA, deixando claro, a gente não sabe nem quais são os cargos que existem lá dentro. Então, vamos chamar aqui de altos oficiais da CIA. E faz todo sentido. Presidente entra, fica uns anos e sai. No máximo 8. Agora, na sequência, segredos de Estado nesse nível, ou até piores, se é que isso é possível, não poderiam ter o acesso de presidente. Mas aí o Trump foi questionado sobre o Obama. Acharam que o Trump ia fazer uma piada, que o Obama estava gagá. Só que o Trump deu essa resposta aqui, que o Mano Walter vai jogar na tela. Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real? Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Do you believe it, Peter? Well, if the president can declassify anything that he wants to, Well, so if you want to make an announcement. I may get him out of trouble by declassifying. We know illegal aliens are real. Yeah, illegal. Only illegals. Júlio Roque, quero lembrar aqui um fato que você falou no segundo programa que você viu aqui no Fala Glauber, lembrando um caso que aconteceu em 2020, que foi a primeira vez que os Estados Unidos confirmou a existência de objetos, né, de OVNIs, com capacidades desconhecidas da Terra. O vídeo é conhecido, o vídeo é famoso, saiu em abril ou maio de 2020, no meio da pandemia, em que mostravam caças caçando esse objeto, e era um objeto meio triangular e que fazia movimentações impossíveis de ter nos caças da Terra, porque ele conseguia até um ponto e fazer uma curva de 90 graus sem nenhuma, como é que fala? Sem frear, sem reduzir velocidade, e numa velocidade que os caças não chegavam nem perto. Ele ficava parado esperando o caça chegar, quando o caça chegava ele saía. E eles ficam desesperados, eles conversando entre eles, meu Deus, o que está acontecendo? Que porra é essa? Os caras gritando. E aquele vídeo vazou, todo mundo achou que era fake, até que, de fato, os Estados Unidos confirmou. Gente, o vídeo é real e não sabemos o que é. Ali causou um certo burburinho, algumas pessoas na hora ficaram um pouco chocadas, mas os mais céticos, por exemplo, aí Sérgio Sacani, que já foi nosso convidado aqui, esteve com o Júlio Roque, diz, cara, realmente aquilo não tem explicação, mas nada impede que seja aí uma arma chinesa, alguma coisa que nem os Estados Unidos tenha,
pode ser alguma coisa ultra secreta, porque como ele não acredita em hipótese alguma que isso possa existir, a resposta mais plausível é que isso é uma tecnologia absurda que está aqui na Terra. Mas o Júlio tem uma resposta muito boa para isso, porque ele disse, cara, se a China tivesse algo assim, o mundo saberia. Porque ela não ia ficar atrás dos Estados Unidos para deixar para mostrar isso daqui a 10, 20, 30 anos. E faz todo sentido, Júlio. Então eu queria começar essa notícia te ouvindo. E fica à vontade, irmão. Pode falar à vontade, estamos começando aqui. E imagino que você tenha muita coisa para falar sobre isso, e principalmente porque agora as pessoas vão começar a tratar esse caso com um pouco mais de seriedade, porque 2 presidentes americanos falaram sobre isso, né? Muito bom, Eric. Tema que a gente já vem falando no canal há muito tempo. Tema esse que é assim difundido na internet agora com máximo peso. Falar sobre vida alienígena é falar sobre coisa séria. A coisa que há tempos atrás a gente percebia nitidamente, que você era taxado como louco ou qualquer coisa parecida. O descrédito era a primeira coisa que acontecia. Então, quando você tem a disponibilidade desse tipo de conhecimento com várias pessoas sérias falando sobre isso, tudo muda de figura. E para ser assim, fazer uma página de atualização no assunto, Donald Trump acaba, se vocês procurarem agora, né, ele acaba de declarar que vai liberar todos os arquivos de UAP e UFOs e sobre vida alienígena dos Estados Unidos da América. Isso saiu quando eu estava vindo para cá, eu li a notícia aqui, então a atualização agora é que o presidente americano atual, Donald Trump, acabou de falar que vai liberar todos os arquivos sem nenhum tipo de censura. Então imagina o que vem por aí se isso realmente acontecer. Mas, Júlio, desculpa te cortar, isso aí tem poucas horas mesmo que saiu, mas eu já fui ver o pessoal comentando lá fora, eu ia até falar sobre isso, que ele dizer que está liberando os documentos, ele não tem autoridade para liberar as coisas que estão acima do acesso dele. Eu vi o pessoal comentando isso no Washington Post. Então, que ainda que sejam liberados documentos provavelmente próximos do que a gente viu lá em abril, de OVNIs e o pessoal perseguindo, não é ele que tem autoridade para isso. O que me fez perguntar se o presidente não tem autoridade para liberar isso, quem teria? Ou seja, um general, um almirante teria que estar numa guerra, e um almirante não teria que estar numa guerra e um... Como é que fala acima do general? Marechal. Marechal, teria que ter um marechal de guerra? O que é isso? Porque ficou essa dúvida, né? Se ele não tem acesso, não poderia liberar, mas de fato ele fez esse comunicado de que ele vai liberar tudo isso. Mas fica essa ressalva aí, né? Ótima ressalva, e isso recai que você falou anteriormente, que é o caso da hierarquia. E o presidente, com toda certeza, não tem acesso a 100% de todos os assuntos estratégicos do país. E esse, principalmente, a vida alienígena, com certeza, né, ele também não tem. E o porquê disso? Porque o mandato é de 4 anos. Você só terá esse presidente como autoridade do país durante 4 anos. E isso são informações estratégicas para centenas de anos, décadas. E aí você vai contar com um próximo presidente que você não sabe nem quem é. Então, parece, né, tudo indica, se você ler sobre o assunto, você vai entender o que eu estou falando, há um controle, né, nessa hierarquia sobre certos conhecimentos acima do presidente. E nós vimos isso em alguns documentos que foram lançados, né, com algumas dúvidas, chamado de Manual de Operações Especiais Majestic 12, os 12 majestosos. Se vocês procurarem também na internet, vocês vão entender o que eu estou falando, onde o presidente Truman, o presidente escolhe 12 majestosos, entre generais, como disse o Eric, almirantes, brigadeiros, cientistas e até mesmo filósofos, se eu salvo engano, que compunham esses 12 majestosos. E só esses 12 tinham o total acesso a todas as informações sobre a vida alienígena, os UFOs e agora chamado de UAPs, que esse tema vai voltar quente, principalmente com a declaração de Donald Trump, que vai liberar todos os arquivos. Mas lembrando muito bem que o Eric falou, todos os arquivos a qual ele tem acesso. E isso nós já vimos uma coisa muito parecida no projeto Blue Book, que contratam aquele cientista Allen Hynek para fazer todo um projeto
para provar exatamente o contrário. Era uma máquina de contra-informação do próprio governo para tirar cada vez mais a atenção sobre o assunto. Então, eles podem estar fazendo o mesmo método agora em 2026, né? Falando que vão trazer uma notícia super disruptiva, falam muito pouco de uma superfície muito pequena sobre o assunto e está tudo explicado. Então, aqui no Fala Glauber News, você vai entender muito mais sobre isso, se você acompanhar, né, todo o conteúdo que é produzido aqui e também os nossos, né, programas semanais do Fala Glauber News, Eric. E claro que a gente vai trazer atualizações, né, já que as pessoas deixam esse tipo de assunto passar, até por falta de interesse da mídia brasileira. Carcará, eu queria te ouvir. Carcará gosta muito aí do assunto também, né? E vindo de uma declaração do atual presidente e do ex-presidente, chama muita atenção, né, Carcará? Como é que você acha que esse assunto pode vir a repercutir daqui para frente, né? Diante aí dessas declarações. Pois é, cara. O Obama é o famoso amostradinho, né? Como diz aquele humorista que tem que representa a morte, né? Que fala que gosta de amostradinho. O cara teve no poder, foi reeleito e não fez nada. Aí o Trump falou que nessa semana, acho que essa semana, ele vai revelar alguns documentos, desclassificar, né? Aí o Obama lá, eu também sei. Pô, ele não... O presidente falou que ele cometeu crime, né? Mas ele não cometeu porque ele só falou que acreditava. Nunca viu, ele não mostrou o documento, ele não cometeu crime, né? Só foi encher de gaiato. Mas o Júlio fez um resumo bom aí, mas essa confusão nos Estados Unidos começou na década de 40, cara, com o caso do e criaram um grupo lá chamado Blue Book, né, para investigar isso. Não teve muito resultado. Depois eles criaram o grupo, o Majestic MJ-12, que é o MJ-12. Aí sim, o MJ-12, que é um grupo de investigação que envolve oficiais generais, cientistas militares da NASA, pessoas contratadas de Israel, ou seja, é um grupo. Eu acredito que nesse grupo tinha soviéticos também, e eles chegaram a conclusões muito doidas. Uma das conclusões do Majestic, que é o MJ-12, quem quiser aí, o nosso pessoal público aí pode entrar no YouTube, investigar, pesquisar, acreditar ou não é de cada um. Eles chegaram à seguinte conclusão, que o ser humano, olha só, se for os Majestic, tá? Eu não sei o quanto é que vocês vão conseguir ver aí pela internet, mas o Majestic, esse grupo, os 12 fabulosos, né, os 12 sábios, digamos assim, que é uma diretoria onde tem cientistas generais, almirantes, pessoal do DARPA, hoje em dia o DARPA também integrou, eles chegaram à seguinte conclusão, muito parecido, baseado no conhecimento do pessoal do Tibete, dos hindus, tá? Que o ser humano nada mais é do que um container. Olha só, cara, nós somos um container que dentro de nós é guardado uma alma e um espírito, e a consciência. Ou seja, nós somos uma caixa biológica onde esses seres entram na gente e nos dão vida, consciência, e nós temos noções de dor, sofrimento, amor, ódio. Eu sempre falei isso, né? Eu já falei aqui, fiz um programa com o Gabi, eu falei que nós não somos daqui. A gente aqui, essa carcaça é aqui do planeta, mas não veio daqui. Foi criada aqui, mas não é daqui a nossa origem. Esse é o problema da humanidade, né? Já que o assunto é esse aí. E eu falei também com o seguinte, eu cheguei à conclusão que a gente nem nasce, nem morre. A gente vem e depois vai embora. Quando a gente vem, a gente chama de nascer. Quando a gente vai embora, a gente chama de morrer, erradamente. Os indianos não chamam de morte, nem os mexicanos, nem os tibetanos, né? Mas o Majestic chegou nessa conclusão que nós somos um container. O corpo humano é nada mais do que um container, onde esse ser superior, que a gente não controla, entra em você e te dá vida, que é o sopro da vida. Aí tem o espírito, tem a alma, aí tem mais uns arranjos aí, né? E tem um filme chamado Espectro, 2016. Eu já indiquei esse filme para vocês. Quem quiser anota aí, Espectral. Espectral, só anotar aí, de 2016. Esse filme é foda. Esse filme é americano, olha só, esse filme é americano, mas para quem não pesquisa, acha que o filme é russo.
porque é o ambiente e tal, é um ambiente lá do leste europeu, Ucrânia, Chernobyl, a usina nuclear que foi destruída. Mas para você fazer aquele filme, os caras tiveram um conhecimento, não foi de agarra. Ele chega à conclusão, nesse filme, eles têm lá um ser que aparece para atacar eles, um espectro, uma força, né, uma energia, que a gente chama de espectro, que é energia, que é o espectro, né, uma faixa do espectro. E essa energia chega e ataca os soldados que vão lá tentar verificar o que aconteceu nesse desastre nuclear. E eles vão lá, vão descobrindo, vão combatendo essa força, e muitos morrem. E no final eles chegam num local onde tem vários corpos, e de lá é feito a vida. É muito foda esse filme. Muita gente assistiu o filme por não conhecer a origem de Adão e Eva, ninguém se ligou na Bíblia, que a Bíblia explica isso aí, né? Ela só não fala, senhores, Adão e Eva foi criado aqui, mas não fala a data, nem se foi na Terra, ou se foi num local lá que teve o nome disso, né? Por povo do Oriente Médio, Adão se chama Adapa. E assim, cara, é muito foda a origem humana. Resumindo, esse filme é foda. Ele pega o que os Majestic concluíram, que nós somos uma carcaça, e um ser vai lá e insere a que a gente chama de alma e espírito nesse corpo. E no filme aparece isso, igual parece muito com Matrix também, o final do filme, que é uma ruma de corpo dentro de uns in vitro, né, como se fossem uns bebês, só que a pessoa já formada, e esses seres vão inserindo a energia, e essa energia te dá vida. É muito foda. Inclusive, a China está querendo fazer isso aí também, tá, senhores? Então, eu não sei o nível de liberação de documento, desclassificação, mas uma boa parte não acredita em tudo, tá? Os americanos, eles sabem demais, e eles podem soltar ruma de documento desacreditando tudo para afastar as pessoas de se aproximar da verdade. Isso pode acontecer. Essa desclassificação pode ser uma contra-informação. E as pessoas, viu, como é tudo mentira? Porque não é o Donald Trump que tem autorização para fazer isso. Exemplo prático. Hoje, há pouco tempo, a Suprema Corte Americana desautorizou o Donald Trump a fazer a taxação de mercado em cima dos países. Ou seja, nem a taxação de mercado, senhores, o presidente tem autonomia para fazer. Ele fez, atropelou o Congresso e a Constituição, os caras, está desautorizado. Agora, imagine ele falar de coisas que afetam todo o planeta, inclusive no campo espiritual, religioso e costumes. Vai dar trabalho. Então, vamos fazer mais filmes. Vão lançar um filme nesses dias, que eu até falei com o Júlio para a gente fazer um programa aí no Fala Glauber sobre isso aí. Me esqueci o nome do filme que eles vão fazer agora, não sei se é A Chegada, alguma coisa assim. Porra, muito foda, já teve um seriado da década de 80, só que agora vão fazer num nível com inteligência artificial brabo, nossa, hein, senhores? Então, isso aí já existem. Inclusive, os Majestic estiveram na Operação Prato aqui no Brasil, quando teve aquele trauma com os extraterrestres no Brasil, onde teve ataques nas pessoas lá no Maranhão, Pará, Amazonas, Pitins. Inclusive, alguns foram mortos por essas luzes que atacavam e tiravam o sangue. Outros entravam em colapso do corpo, né? Para quem não estudou, não sabe disso. Não estou jogando conversa fora, pesquisem Operação Prato. Prato porque eles viam os discos voadores e não sabiam o que era e falavam que estava um prato voando. Aí ficou Operação Prato, tá, senhores? É o contato mais forte que teve na humanidade em todos os tempos, desde os tempos de Enoque, Elias e Ezequiel lá no deserto, quando eles estavam presos lá na Babilônia. Valeu? A Operação Prato fala muito sobre isso aí. Então, tem muita coisa aí, deve aparecer mais coisa, não tem como esconder mais da humanidade, porque como tem celular, tem boas câmeras, câmera com infrared, com sensor termal, então as pessoas começam a ver muita coisa e você só escuta, lá no Piauí está acontecendo isso, no Pará, na Amazônia, não sei quem estava na praia e viu uma bola de fogo e ela mudou de cor, de formato e sumiu. E as pessoas mesmo assim ficam assim, é mentira, não é inteligência artificial. O que é que estão usando? A inteligência artificial faz a mesma coisa para desacreditar a humanidade. Vocês não estão vendo nada, tá? Foi inteligência artificial. Chegamos nesse ponto de causar confusão mental nas pessoas. Isso é proposital, porque se a verdade sair e chegar, se a verdade chegar,
muita religião vai sumir e muita tradição, falsos deuses também vão cair, tá, senhores? É a realidade. Muito bom, Carcará. Comandante Vilas Boas. O Trump ele é muito curioso, né? Porque quando ele diz que você não, porque o Obama vai ser punido por ter dito isso, porque são informações sigilosas, ele faz duas coisas aí. Porque se ele diz, não, gente, não posso falar sobre isso, então, gente, o Obama tá dodói da cabeça, ignora ele. Ele simplesmente a notícia ia morrer. Só que quando ele diz que o Obama vai ser punido por revelar informações secretas, ele está confirmando que o que o Obama está falando é verdade. Sendo que ele não vai ser punido por isso. Porque ele está sendo questionado e dizendo, o Obama vai ser punido. Só que o que o Trump está fazendo é confirmar a informação também. Ou seja, ele arrumou um jeito estratégico de dizer que sim, sem dizer que sim, ainda alegar que estava falando em prol dos segredos dos Estados Unidos. Ou seja, o Trump sabe criar um tumulto quando quer, né, comandante? Como é que soou para você toda essa notícia? Eric, eu tenho um ponto de vista diferente da sua interpretação quanto a essa colocação do Trump versus do Obama, né? Eu acho que isso aqui a gente pode interpretar por meio de um chamado viés da confirmação, que é um processo heurístico, né? Que você vai falando coisas que realmente não são, ou você vai carreando um tipo de pensamento ou induzindo as outras pessoas a pensarem alguma coisa que você queira. Então, do que eu li, do que eu percebi, nem o Obama nem o Trump confirmaram nada, né? Eu acho que o jogo de palavras utilizados principalmente pelo Donald Trump, que aí sim você fez essa leitura, quando ele imputou culpa, né, sobre a ilegalidade do Obama ter falado alguma coisa que também não confirmou nada, ele não disse que tinha prova de nada. Ele falou que sabia algo a respeito. Então, ele dá a falsa impressão do que o que ele está dizendo, ele está confirmando o que a gente está querendo acreditar. No caso, que a gente está querendo acreditar é a evidência que existe a vida alienígena, como bem colocado aí pelo Carcará e pelo Júlio. No entanto, eu sou da equipe dos céticos, né, digamos assim, eu sou mais da parte do Sacani. Eu não consigo ainda captar ou entender ou alcançar as evidências que são colocadas aí para todos como uma forma de realmente comprovar isso que se tem como verdade ou que pseudamente a gente queira acreditar que é uma verdade. Para mim, isso é mais um processo, né, normal do ser humano, né? E a gente vê que justamente tudo aquilo que a gente não consegue entender, que a nossa inteligência humana, né, do natural, não consegue atender ou entender ou alcançar, a gente tende a jogar isso para o sobrenatural. É assim nos processos religiosos, onde a gente tem a luz natural da razão, e para aqueles que têm fé, a gente entende isso por meio da luz sobrenatural da fé. O que é fé como virtude colocada aqui da virtude cardeal, né? A gente acredita naquilo que a gente não consegue entender. Essa é a fé. Essa é a fé do cristão, essa é a fé religiosa, essa é a fé do islamismo, essa é a fé do budismo. É tudo aquilo que foge do seu alcance, você passa a criar ou acreditar por meio desse processo da fé. Então, assim, se a gente for olhar alguns casos clássicos da humanidade, né, ao fazer uma análise agora retrospectiva rápida, a gente vai perceber claramente que tudo aquilo que a humanidade não entendeu desde a sua pré-concepção, ela tende a colocar isso em torno de uma coisa encapsulada em torno de alguma coisa. Então, como os antigos lá, sentados, deitados de noite no deserto, viam um meteoro, eles não entendiam o que estava acontecendo, porque aquele ali estava fora do alcance das ferramentas intelectuais que eles tinham para isso. A filosofia grega, né, foi montada basicamente diante disso. Então, todos aqueles fenômenos naturais, ou psicológicos, ou psiconaturais, extranaturais, que não eram compreendidos, a filosofia grega colocava em termos de deuses, que eram os deuses gregos. E aí você viu Sócrates, Platão, Aristóteles, justamente confirmando esse tipo de comportamento, onde você não dá entendimento àquilo que você tem, você encapsula aquilo num deus. E assim eram os indígenas, né, no Brasil, que não entendia a lua. O que era a lua? O que é aquela abóbora que aparecia ali a cada 28 dias e que começou a marcar um calendário lunar? Ele chamava Deus, era o Deus da lua, é o Deus da floresta que existe hoje
em tantos povos indígenas aí, principalmente da Amazônia, né? Da Amazônia inteira, não só da brasileira, e confirma esse tipo de coisa. Se eu fosse tentar hoje ressuscitar o meu falecido avô, e se eu mostrasse para ele um carro Tesla andando aí sozinho, dirigindo sozinho, ou esse novo celular que o Elon Musk está colocando aí, né, que tem a rede de transmissão do Neuralink, que entende os pensamentos, que vai ler a mente, ele vai falar, ou ele falaria que tem uma coisa sobrenatural, né, que é uma coisa que ele não entende. Então, o que eu acredito? Primeiro, eu reconheço a minha incapacidade de entender as evidências mostradas como um fato de comprovação inequívoca que isso existe. Reconheço que existe esse fato que a gente não entende, a gente tender a dar uma concepção que está fora desse planeta Terra. Alguns vão dar isso na religião, alguns vão colocar isso nos alienígenas, porque está fora da esfera do nosso controle, que é o globo terrestre, e o círculo mais próximo aqui do nosso sistema solar. E reconheço também que existe muita curiosidade em torno do tema. E reconheço também que agências como essas aí dos Estados Unidos estudem fatos como esse, que justamente está fora do alcance daquilo que é tido como normal. Então, quando o Trump ou o Barack Obama falarão que vão liberar dados, eu não estou negando que os fatos existem. Sim, existem estudos de coisas que estão fora do limite da compreensão humana e que foram produzidos documentos por gente muito capaz, por A, por B, por C, e que podem ou não ser liberados de acordo com a classificação de sigilo desses documentos, né? Hoje eu estava assistindo também, inclusive, um vídeo que vai ser o próximo caça da geração norte-americana, que é o sucessor do F-35, mais especificamente vai ser o F-47, né? Que deve ter previsão para a partir de 2030. Os movimentos que esse caça faz, eles são hoje inalcançáveis para o que a gente tem de realidade hoje, né? Eles fazem curvas no ar semelhantes ao que foi relatado aí desses objetos voadores não identificados, que dariam a capacidade de alguém vendo aquele troço voando sem saber o que está acontecendo, voando preto, de terem dúvidas como essa. E aí, dentro de um processo natural, encapsular isso, como eu falei, dentro da sua concepção. Então, assim, reconheço quem pensa dessa forma, eu não tenho problema nenhum com conversa, mas o meu ponto de vista, como eu falei no início, é mais para o lado cético aí do Sacani, e para outros também que possam entender dessa forma, Eric. Muito bom, comandante. Até para dar um destaque específico aí para a fala do Obama e de por que os portais dos Estados Unidos colocaram dessa maneira, né, que o nosso GC, inclusive, a gente pegou dessas próprias matérias, né, de que o Obama tá ali revelando a existência de ETs. Eu até peguei um trecho aqui, que eu vou fazer aqui, tentar fazer rapidamente aqui o que seria uma tradução simultânea aqui, enquanto leio, né, que diz que o ex-presidente Barack Obama afirma em entrevista que os extraterrestres existem, porém diz que nunca os viu. Né? Tradução aqui à primeira vista. E por que os portais estão colocando dessa maneira? Porque o Obama, né, já falou várias vezes, quando presidente e mesmo depois de ser presidente, que não haviam armas militares mais poderosas do que a dos Estados Unidos. E nem que chegassem perto. O Obama foi o cara que contou para muita gente aí, uma coisa que eu mesmo falo muito aqui, que por mais que os Estados Unidos tenham a maior força, ele precisa estar em todos os lugares do mundo. Porque os Estados Unidos se acha a polícia do mundo. Então, ele não consegue botar todas as forças numa única guerra. E é nessa que os Estados Unidos pode acabar se prejudicando. Então, quando o Obama sempre disse, continua dizendo, que não há tecnologia superior dos Estados Unidos, mas diz que, de fato, realmente, esses OVNIs não têm explicação, diversos deles não têm explicação dentro dos Estados Unidos ou fora, a explicação que sobraria para esses portais é que, então, peraí, gente, então isso é ET mesmo. Né? E, inclusive, até citando esse caso de 2020 que eu citei agora aqui. Agora, um ponto também, que muita gente está tocando, é o fato de que, beleza, se não é algo terreno, se realmente isso não for algo terreno, mas também não foi ET, aí entra em searas espirituais, como até o Carcará já falou em outros momentos, Júlio também, aí entra com uma seara aí que eu acho que nem cabe aí na notícia. Mas o Júlio pediu aqui a palavra, então, Júlio, fica à vontade. Bem, nós temos algumas visões sobre esse assunto tão específico. Primeiro, caminhando por uma ótica
mostrando que é um fenômeno físico, né? Aconteceu algo, existem documentos, existem testemunhas, existem filmagens de câmera FLIR de aeronaves militares, existem militares jurando perante o Congresso que estão falando a verdade, que estavam, né, pilotando esses caças e filmando essas aeronaves, ou esses OVNIs, ou esses UAPs, chame como quiser. Então, temos esse segmento, que é o segmento físico, onde a gente pode debater muita coisa. Primeiro, se é humano ou não humano. Se não é humano, já sabemos que, por tecnologia alienígena, pode ser uma sonda de uma outra nave de outro lugar, enfim. Ou construção humana, é um projeto ultra secreto, como o próprio comandante Vilas Boas já falou, existem casos históricos disso, o próprio lançamento do U-2, um avião de reconhecimento americano na década de 50 para 60, era confundido com aeronaves não tripuladas porque voava muito alto. Talvez a aeronave que voava mais alto de reconhecimento de todo o planeta na época. Então, existe essa possibilidade de serem construídos por humanos e serem secretos. Aí entra numa outra seara. É do inimigo, né, dos países inimigos dos Estados Unidos, ou é do próprio Estados Unidos? Então, a gente está discutindo esses nichos, o nicho da coisa acontecendo, né, a coisa física. Porém, existe um outro olhar que eu sempre falo com vocês aqui no Fala Glauber News, que é a intenção por trás da notícia, a tal da narrativa. Agora vamos imaginar que nós não estamos nesse campo das coisas físicas, nós estamos no campo da geopolítica, onde você consegue manipular a informação e transformar a cabeça de milhares de pessoas no planeta. Então isso também tem poder, isso também é estudado, isso também é utilizado. Esse é o campo da geopolítica, ao qual essa podia ser apenas uma narrativa, né, uma mentira criada ou um desvio de atenção. Por que eu estou falando desses dois vieses, desses dois pontos de vista? Porque isso pode se encaixar muito bem. Olha só, primeiro a falar foi Barack Obama. É um dos acusados na lista de Epstein. Então ele pode estar usando essa notícia para desviar a intenção dos portais de mídia para falar de OVNIs e UAPs, em vez de falar dos crimes acontecidos, os possíveis crimes. Então isso é uma informação plausível. E é interessante que logo após Obama falar a notícia, reage o atual presidente, que é, né, o arqui-inimigo, digamos assim, de partidos políticos, né, o arqui-inimigo de Obama, reage justamente falando que vai liberar os arquivos. E aí eu vou numa terceira via, onde está todo mundo comungando, né, de uma mentira, de um fake news, de uma enganação, de uma operação psicológica, porque se realmente existe vida extraterrestre, toda essa tecnologia, esse conhecimento produzido, estão nas mãos das empresas particulares. Porque quando eles transferem todo esse conhecimento e know-how para as empresas particulares, não é atingido pela lei FOIA, que é a lei que pode solicitar alguma coisa a qualquer instituição americana, uma lei de liberdade da informação. Então, se eles já esconderam o que tinham para esconder, agora podem verificar tudo, vamos abrir os nossos arquivos, porque pode estar com Elon Musk, Jeff Bezos, entre outros.